Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Multitude Especial. Hoje estamos com o Marco Brandão aqui, diretor executivo do Instituto Boas Ondas. Vamos falar um pouquinho da caminhada dele aí pelo TEDx, pela vida empresarial, falar um pouco da área de esporte que ele está inserido, um pouco da experiência dele e contar um pouco as novidades aí do mercado ligado a ESG, de instituto, esporte no Brasil em geral. Seja bem-vindo. Obrigado, Cássio. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você, nesse estúdio, no meio do shopping, primeira vez, né? Não conhecia, tive a oportunidade, vocês me chamaram, convidaram a vir aqui. Muito interessante essa proposta, né? Um aquário invertido, a gente aqui... Acaba que todo mundo acaba vendo a gente, escutando, para vocês que acabam só vendo a gente pelo YouTube, não tem essa sensação, mas quando a gente traz o pessoal, sempre dá esse é um choque até você se acostumar. Mas é muito interessante, muito bacana. Obrigado pela oportunidade. Queria que a gente começasse aqui um pouquinho contextualizando. Você tem a carreira de sucesso e várias coisas diferenciadas aqui, navegou em um monte de mercado. Queria que você contextualizasse um pouquinho o teu começo e algumas coisas, alguns checkpoints interessantes até a gente vir para essa área do Instituto Boas Ondas. Tá bom. Bom, normalmente eu não gosto muito de falar de mim, né? Acaba que eu prefiro muito mais falar sobre os projetos, as coisas que a gente realiza. A gente vai falar um pouquinho, só para contextualizar, para a galera que às vezes conhece só um pouquinho e não fala. Depois a gente entra nos projetos que aí fica mais... Maravilha, maravilha. Com o maior prazer. Então, assim, na verdade, a minha vida profissional mesmo, né? Começou quando eu estudava design aqui no Brasil. Para você ver como a gente mudou, né? Muda tudo, né? Muda tudo. E tive uma oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos. Trabalhei lá durante alguns anos, numa agência de publicidade. E, dado momento, eu fui morar em Barcelona para fazer um master, né, que eles chamam, é uma pós-graduação em estratégia de comunicação e publicidade. E em Barcelona, isso estou falando de 2006 aproximadamente, começava a se falar na Espanha, né? Começava a se falar sobre a questão de sustentabilidade. Naquele momento, eu tinha uma grande área da Espanha que começava a entrar em um processo de desertificação. Eles estavam muito preocupados e eu comecei a me interessar sobre o que é isso, né? Que história é essa de sustentabilidade e comecei a mergulhar nisso tudo. Isso me criou uma grande crise profissional, né? Porque, me perdoem os publicitários, né? Mas eu, como um ex, me dou direito a falar o que é a publicidade se não vender massivamente o que as pessoas não precisam. Né? Na verdade, a gente cria a demanda, né? O publicitário ele cria a demanda. Então, isso vai completamente... Minha mãe vai ver esse programa e vai concordar, que ela sempre fala isso pra gente. Tem que diminuir a venda dos outros, mas todo mundo ganha dinheiro movimentando isso, né? Não, tem que ter dinheiro. Ou seja, eu sou completamente a favor do comércio, do liberalismo econômico. Tem que ter dinheiro. Não é... Não disso, mas eu acho que tem que ser feito de uma maneira consciente. Tá? Mas, novamente, voltando aqui, essa crise, né, começou a me trazer um repensar de como eu iria atuar. Quando eu voltei para o Brasil, ainda tentando me recolocar aqui profissionalmente, junto com 2 amigos, a gente viu um DVD, né, que tinha lá, TED. E a gente começou a ver as palestras, né, que era um formato diferente, era até 18 minutos, uma palestra super dinâmico, super moderno, vanguardista. A gente, cara, que legal isso aqui. Ligamos para Nova York, falamos, e aí, Ted, tudo bem? Então, estamos aqui no Brasil, a gente quer trazer vocês para cá. Né? Eles, muito educadamente, declinaram naquele momento. A gente não tem braço, a gente não consegue, tudo mais, mas a gente começou a ter uma conversa com eles. Então, em 2009, quando criou-se esse formato TEDx, que é o formato de licenciamento, eles entraram em contato conosco e falaram, olha, criamos um formato de licenciamento, chama TEDx e vocês escolhem um nome. TEDx Brasil. Não pode ser o nome do país. Então, TEDx Rio. E aí nós 3, né, eu que vinha da publicidade, o outro que era designer e o outro que era de TI, a gente
pô, falou, cara, e agora? Temos aqui o TED Rio, como que a gente faz? A gente teve que aprender a organizar evento, então, em 2010, ou seja, isso foi final de 2009, quando a gente pegou a licença. Em 2010, a gente aprendeu a fazer evento. E em fevereiro de 2011, a gente fez o primeiro TED Rio. Aí foi muito interessante, porque a gente começou desenhando o evento para 600 pessoas, aí daqui a pouco teve uma aderência muito maior do que a gente estava esperando, aumentamos para 800, aumentamos para 1.000. Chegou lá na porta do evento, cara, tinha uma galera ainda querendo entrar, sabe? Não, explodiu. Quer estar aí dentro. Bom, no final das contas foram 1.300 pessoas, né, que a gente conseguiu ter lá. E dentre vários palestrantes, a Arminio Fraga, a Armando Strozenberg nos ajudou muito, teve o Oscar Metsavá, e um deles era o Sérgio Besserman, que era, na época, o secretário de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, e é quem estava capitaneando todo o movimento do Rio +20, que ia acontecer, então, no ano seguinte, né, em 2012. Quando terminou o evento, o Sérgio veio para nós e falou: que evento bacana, que evento legal, a gente precisa fazer um evento desse dentro da Rio +20. A gente, Sérgio, a gente fica lisonjeado com isso, com essa proposta, mas a gente não pode, por regras de licenciamento, fazer um evento da EDX dentro de um outro evento. Aí ele, vamos deixar esse flerte no ar. Claro, vamos manter essa conversa. Naquele momento ali, né, próximo também, o que aconteceu foi que a ONU procurou o TED em Nova York com o mesmo propósito. Falou, cara, a gente precisa fazer um TEDx dentro da Rio +20, porque eles estavam vendo o TEDx como uma ferramenta muito interessante para trazer mais pessoas para dentro da agenda de sustentabilidade, né? O TED falou a mesma coisa. Não pode fazer um evento TEDx dentro de um outro evento, mas vocês podem conversar com esses caras lá no Rio que fizeram um trabalho bem bacana no ano passado. Bom, bacana, a gente começou, então, entre nós, o TED, a Prefeitura e a ONU, a gente conseguiu formatar uma licença que foi especial, né? Foi uma licença especial, né? Foi o TED Rio +20, e que foi um tremendo evento. Ele foi um pouco antes da Rio +20, justamente para não caracterizar e respeitar essa regra de não acontecer dentro de outro evento, mas foram 33 palestrantes, foi o segundo evento do mundo, o TEDx, que teve mais de um dia de evento, né? Então, assim, foi muito relevante. E aí o TED Rio começou a se posicionar como essa ferramenta, né, de divulgação, né, e tudo mais. Então, palestrante e conteúdo. E conteúdo, né, porque era bem bacana. Porque, né, vamos lá, só para contextualizar quem está acompanhando a gente, e eu sempre falo que são gerações diferentes. Uhum. Não, em 2012 não tinha esse acesso à informação que a gente está vivendo hoje, em 2025, e não tinha essa facilidade de ter esse encontro das pessoas tão relevantes que a gente tem hoje. As redes não tinham essa força e não tinham essa capilaridade. A internet não estava na velocidade que está e tudo por aí vai. Então, é difícil para quem está vivendo hoje ter um pouquinho dessa noção do que a gente está falando. Eu falo muito isso porque são pessoas muito importantes que você não tinha esse link. Hoje, você pega e olha, eu quero falar com um papo, eu olho ele na rede social. Antigamente, para você estar do lado de um palestrante, um cara muito grande, você tinha que fazer uma força enorme. E o TED ficou meio que nesse meio termo até chegar a esse Exato. boom das redes sociais. E entrando um pouquinho no TED, para a gente era extremamente desafiador, né? Porque o TED, eu acho que o nome dele ficou tão relevante, né? E a força de marca que ele tem e criou veio muito dessa autenticidade e da proteção de marca mesmo que eles criam. Então, tinha uma série de limitadores ali, quando você estava falando sobre a organização do evento. Então, não podia ter marcas nenhumas no palco, né? Só do TED. Não podia ter o presidente das empresas patrocinadoras, não podiam palestrar, né? Não podiam. Então, você tinha uma série de... E como é que você convencia a empresa que ia botar, né, o dinheiro... Dinheiro não aparecer, né? Pois é, e não aparecer, mas como assim? Mas, não, você vai eu pago para não aparecer. É força de marca, assim. Então, cara, era um trabalho bastante desafiador naquele momento,
fazer e conseguir fazer essa captação de recurso para montar os eventos, né? Então, aí vou voltando um pouco aqui a minha história, né? Contextualizando aqui nosso papo. Com o TED, uma das coisas que a gente, né, eu e os meus 2 sócios, o Marconi e o André, na época, a gente sempre se comprometeu, era como que a gente pode melhorar um pouco o Rio de Janeiro. O nosso propósito com o evento era como que a gente consegue retornar um pouco o que o Rio de Janeiro nos dá. Então, para a gente sempre foi muito claro, eu acho que essa questão desse contraste social que o Rio de Janeiro vive. Então, como é que a gente consegue mostrar para as pessoas coisas interessantes, projetos interessantes que estão acontecendo, que acontecem aqui e que não têm uma visibilidade que deveriam ter, né? Mas também projetos de fora que sejam interessantes que talvez a gente pudesse trazer e aplicar aqui no Rio de Janeiro. Então, isso a gente sempre queria, dentro das palestras, mostrar um pouco disso. Mostrar quem está fazendo aqui e mostrar um pouco do que tem de fora que a gente poderia trazer. Né? Obviamente, não ficava exclusivamente nisso. E, com isso, a gente sempre trazia projetos sociais para dentro dos eventos. E eu fui, cada vez mais, me envolvendo com esses projetos sociais. Me envolvendo, né, ajudando essas pessoas que são heróis, cara. Assim, é impressionante. Você conversa com... A gente teve o Robinho, teve a Maria, teve... Cara, um pessoal que é tão potente, resiliente, sabe? São heróis que lutam no dia a dia ali por pessoas que eles muitas vezes não conhecem, né? Às vezes pela comunidade. Então, assim, isso tudo ia mexendo muito comigo, né? Foi mexendo muito comigo e eu fui, em um dado momento, aí eu vou dar um pulo para 2015 ali, quando eu quase quebrei financeiramente, porque eu estava entre fazer os eventos TED, né, de Rio, que na verdade você não pode, né, como organizador, você não pode ganhar dinheiro fazendo um evento, ele não é o seu negócio. Mas como assim não pode ganhar dinheiro? Não, você faz o evento para zerar? Não, eu não entendi agora. Para zerar. Ué, e se ele sobra dinheiro, faz o quê? Ou doa, ou usa, dá um presentinho melhor para as pessoas. O dinheiro, na verdade, o TED, então, não é uma instituição que ganha dinheiro. Lucrativos. O TED inclusive o TED Internacional, eles são uma instituição sem fins lucrativos. Que, na verdade, bom saber, não tinha noção nenhuma disso. Pois é curioso, né? Sim, porque você vê o tamanho que ele toma. Assim, hoje, eu estava falando isso, hoje ele deu uma diminuída, eu não acredito que no exterior ele esteja tão menor. Uhum. Acho que no Brasil ele deu uma diminuída, porque a gente tem uma amplificação de redes sociais e coisas aqui que meio que deu uma... Mas, assim, é uma marca de grande calibre e quando você olha uma marca, assim, como ela dissipou e ela ficou muito grande, você fica assim, pô, como é que é uma marca dessa sem fins lucrativos, ainda mais globalmente? Sim. Não, eu acho que isso é um grande desafio que eles estão tendo, né? Eu acho que eles realmente cresceram muito. Eu voltando aqui a 2018, 2019, mais ou menos, foram os últimos anos que eu estava à frente, né? A Dani hoje, que está à frente do TED Rio, ela já estava me ajudando e tudo mais, mas, se eu não me engano, naquela época já tinham 17 ou 18 mil licenças de TEDx pelo mundo inteiro. Então, ou seja, tinha muitos TEDx acontecendo, tinha muitos eventos acontecendo. Eu acho que isso acabou, de alguma maneira, fragilizando um pouco. Né? Acaba que tinha muita oferta e acaba que talvez isso tenha comprometido um pouco as entregas. Agora, o TED está num movimento de se reposicionar. Eu acho que, como você comentou, hoje em dia, né, atualmente, você tem hoje uma facilidade maior, né, de encontrar conteúdo online, encontrar conteúdos, né, pela internet. E o TED, então, está buscando um novo caminho. Porque, contextualizando novamente, quem sou eu para dar... Eu vou dar apenas minha opinião, como um amigo diz, mas, assim, eu acredito que o TED pode ter perdido um pulo.
Porque, vamos dizer, na minha época e a tua que estava lá, o TED ele era um expoente em palestras de pessoas de calibre muito grande. Então, ele deveria ter ido para um caminho de ensino e cobrar por aquilo, ou arrumar um jeito de fixar aquilo. Por quê? Para vocês que estão escutando aí, você queria ver um Oscar Metsavar, Armínio Fraga e pessoas de calibre internacional absurdas, que hoje palestras custariam $500 mil, 1 milhão, 2 milhões e tal. Eles não vinham para um evento, mas vinham para o TED. Então, se você queria ver e não tinha esse conteúdo vasto de graça, você tinha que acompanhar o TED, ou por algum jeito dele, ou ir nele, ou pela plataforma dele. Era isso. Então, não tinha essa coisa toda. Então, ele ficou com o conhecimento de muitas áreas na mão durante um bom tempo e não tinha ninguém. Com a advenção da rede social na velocidade que a gente tem hoje e na propagação de conteúdo gratuito de muita gente com relevância, ele foi dissipando. E, assim, eu não sei se... Eu não acredito tanto que os 18 mil seja o problema, porque hoje o mundo é muito grande e ele tem como. Eu acho que ele não soube monetizar, até porque não era o core business dele, e não soube segurar isso com a geração atual, porque ele deveria ter, como é um negócio que não visava dinheiro, ele não acelerou na velocidade que a rede social precisou, porque ela veio acelerando Você vê que ela está em constante mudança. A gente não consegue acompanhar, vamos dizer. Então, falando mais uma vez e contextualizando tudo, eu acredito que hoje eles viram isso, eles ainda continuam tendo uma marca forte, por mais que talvez algumas pessoas que estão aqui não conheçam ou, se puder, procurem saber. É muito relevante para o mercado audiovisual e o mercado de palestra e de conteúdo com valor, porque se você pegar todos os caras mais top do mercado dos últimos 20 anos, eu não vou generalizar, mas provavelmente 98% já deram uma palestra no TED. Sim. Então, eu acho que é relevante vocês acompanharem e procurarem saber para contextualizar o que a gente está falando. E agora... Sim. Não, eu, sinceramente, o que aconteceu, não sei. O que eu vejo hoje, na verdade, um movimento inverso, né? Ou seja, quando eu estava à frente, a gente buscava fazer eventos grandes, né? Então, a gente chegou em 2014 a fazer um evento no Teatro Municipal para 1.000 e tantas pessoas, super glamuroso, super bacana. Esse do TED Rio mais 20, que foi também muito legal, foi lá num espaço que eles montaram, né, durante o Rio mais 20, chamado Espaço Humanidades, foi ali no Forte de Copacabana. Então, era também um teatro que eles fizeram para 900 pessoas. Depois a gente fez no Oi Casagrande. Então, a gente sempre buscou grandes estruturas públicos, robustas. E com um público grande. E hoje, né, eu vejo que está indo para um caminho onde você está fazendo eventos um pouco menores, mais intimistas, né? Você está trazendo uma coisa um pouco mais próxima. Porque você tinha isso, né? Você tinha esses grandes mega palestrantes lá no palco. E agora você está aproximando eles um pouco mais desse público. Talvez ele esteja mudando. Antes ele dava o conteúdo, hoje ele está deixando as pessoas terem acesso a essas pessoas importantes através do TED num modelo mais intimista. Sim. Que também não é todo mundo que pode fazer e que vai conseguir fazer. Exato. Né? Então, agora, esse ano, tiveram 2 eventos que eu participei, né? Ou seja, eu passei o bastão... Tá e não tá. Eu passei, eu tô ali orbitando ali, eu fico sempre ali em volta, porque afinal de contas eu sou fã, né? Ou seja, primeiro, devo muito ao TED, devo muito a isso, me trouxe, me reposicionou no mercado, me redirecionou profissionalmente, né? Então eu devo muito ao TED esse novo momento, e sou fã, realmente, né? Eles sempre se colocaram como ideias que merecem ser compartilhadas. Eles fazem isso sensacionalmente bem, né? Mas esse ano a gente teve 2 eventos, no TEDx que eu participei, né, de alguma maneira. No TED Rio, aqui, foi no Copacabana Palace, mas foi num teatro um pouco menor, mas foi sensacional, os palestrantes ótimos. E teve um TEDx na Ilha Bela, também em São Paulo, que também foi muito bacana, sabe? 2 eventos com características bem distintas,
mas com um conteúdo muito bacana, muito interessante, muito relevante. Então, novamente, eu acho que em relação ao TED, eu acho que eles estão se reposicionando, né? O Chris Anderson, que era o dono e não sei se era CEO, presidente, não sei como ele se chamava lá dentro, ele se afastou no ano passado, né, da frente do TED, e colocaram 2 outras pessoas agora, que estão justamente reestruturando, repensando qual vai ser o caminho do TED daqui para frente. Tá? Então, eu acho que, novamente, eu sou fã, sigo acompanhando de perto aí o que eles criam. Você acha que ele foi o despertar um pouco para esse lado de impacto social e desse outro lado de coisas sociais que você acabou vindo a trabalhar? Para mim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que quando a gente começou a se propor a trazer esses projetos ali para dentro, isso foi mexendo comigo. Né? Como eu estava comentando, em 2015 eu quase quebrei financeiramente, porque eu estava doando basicamente todo o meu tempo, né? Tanto para ajudar alguns projetos sociais, quanto, né, para a organização do TED em si. Então, isso foi mexendo muito comigo. Até que eu falei, cara, peraí, deixa eu puxar o freio de mão, eu preciso me estruturar e me manter, né? Ou seja, eu preciso fazer isso. Então, durante muito tempo, ou seja, desde ali 2015 até agora há pouco, eu estava fazendo, né? Eu dava treinamentos para executivos, para fazer falas em público, treinamentos para empresas sobre, né, apresentações, sobre ajudava na curadoria de eventos corporativos também. Ou seja, navegava muito com essa bagagem que o TED me trouxe como o lado profissional, né, o lado que me mantinha. E, por um outro lado, também trabalhava ainda com projetos sociais, né? Aí sim, muito mais no lado de doação, né? Porque ali eu não cobrava nada, eu não ganhava dinheiro. Então, eu me separava profissionalmente nessas 2 frentes. Uma que me dava grana, né, que me sustentava minha família, e a outra que era justamente que é o que eu quero fazer, que é o meu lado, né, vamos lá, idealista e de como é que eu consigo melhorar um pouquinho ajudar um pouco na parte que você pode ajudar, né? Se todo mundo faz um pouquinho, exatamente, vai funcionando. E aí, tanto que, ou seja, em 2018 aproximadamente, o meu sócio, né, atualmente o meu sócio, ele que é de São Paulo, veio para o Rio e veio falando, cara, vamos fazer uma limpeza de praia, vamos fazer isso aqui, tarará. Vou contar um pouquinho da história dele, acho que vale. Ele é um fotógrafo, né, de subaquático, de esportes extremos e tudo mais. Então, ele tira foto de tubarão branco com modelos, tira foto, foi para o Pantanal agora há pouco tempo, tirou foto lá de uma anaconda lá de 8 metros. Ou seja, o bicho vive nessas coisas. E ele conta que, em algum momento, ele foi tirar uma foto, fazer um photoshoot no Caribe, em uma ilha que não tinha pessoas morando, uma ilha completamente deserta, mas para ele fazer as fotos paradisíacas com os modelos, eles tinham que ficar afastando os plásticos da água. Né? Então, tinha que tirar o plástico para poder, então... Querendo dizer que a humanidade fez tanto que chegou numa ilha inabitada, plásticos e outras coisas. Chegam constantemente esses plásticos aí. Então, isso mexeu muito com ele, e aí, quando ele voltou para o Brasil, ele depois fez uma campanha chamada, um movimento, se chama Seu Lixo Meu, onde ele pegou e vestiu modelos masculinos e femininas de tritões, de sereias, né, enrolados em plásticos. Então, aí teve um grande sucesso, porque traz essa coisa... essa percepção lúdica da sereia e dos tritões, junto com essa outra coisa que eu queria falar do plástico. Exatamente, com a crítica ao como a gente vem descartando toda essa quantidade de plástico aqui de maneira errada.
Quando ele chegou aqui, vamos fazer então essa limpeza de praia? Eu falei, vamos, bora, eu acho que é importante, mas vamos subir o morro comigo? Vamos subir a favela comigo para você ver como é que é lá em cima? E aí, quando a gente chega lá em cima e a gente começa a ver uma realidade completamente diferente, ele começa a entender que, cara, essa limpeza de praia, sem dúvida, é importante para trazer uma conscientização, né? Eu acho que você, não sei se você já participou de alguma, quando você participa de uma limpeza de praia dessas, você vê a quantidade de lixo e resíduo que fica na praia, na areia. E você olhando aquilo, te chama a atenção. Jacques Cousteau, foi um dos pioneiros nessa questão ambiental, né, de proteção aos oceanos, ele falava assim, você só consegue cuidar do que você ama. Então, e você só consegue amar o que você conhece. Então, você tem que estar ali. Se você vai na praia, você faz uma limpeza dessa, você vê que é aquela praia que você ama, que você se diverte, que você leva e curte com seus amigos e família, tudo mais, está suja daquele jeito, aquilo mexe com você. Então, sim, é importante você fazer uma limpeza de praia. Porém, se você não cuida da onde está vindo isso, você só está cuidando do sintoma. Na verdade, só do final. Você não consegue diminuir, ele sempre vai estar chegando. Né? Exato. Então, quando a gente fez esse movimento, quase que ao mesmo tempo, a gente foi convidado por 3 lideranças da Rocinha, né, nesse momento, que são, cara, 3 pessoas incríveis que foram abrindo para nós oportunidades muito importantes, né? Eu acho que são lideranças dentro da Rocinha, aonde eles não têm nenhuma agenda escusa, vamos dizer assim, né? Então, eles estavam lá para ajudar as pessoas. Então, foi o Marcelinho, o Marcelão e o Flávio. E com eles a gente foi começando a crescer e fazer e desenvolver alguns projetos. Então, eu vou contar o Marcelão do Salvemos São Conrado. Então, ele trabalha muito essa questão de falar sobre, né? Então, ele tem um perfil, né, no Instagram, onde ele faz muita denúncia, ele mostra muita coisa que está acontecendo, essa questão dos resíduos que vão cair ali em São Conrado e tal. O Flávio tem o Horta da Favela, onde ele implementava pequenas hortas nas lajes das pessoas, com a intenção de, obviamente, aproximar as crianças da Rocinha a uma alimentação um pouco mais saudável, né? Porque, infelizmente, nas comunidades, né, mais pobres, acaba que as crianças têm uma alimentação que fica muito baseada em farinhas, né, e ultraprocessados. Então, acaba que isso está gerando um grande problema de saúde. E ele, dessa maneira, você montando essas hortas nas lajes, você, de uma maneira lúdica, também você vai aproximando as crianças dessa alimentação assunto desde pequena, mais saudável. E o Marcelinho, que eu acho que vale a pena a gente contar um pouco, porque é muito do que a gente busca trabalhar, né? Onde a gente tem o Marcelinho lá atrás, ele trabalhava em 2 lugares, né? E ainda assim, no tempo vago, ele juntava insumos, fazia alguns eventos para juntar insumos e montava cestas básicas para fazer a doação distribuição para as famílias mais pobres lá na favela, na Rocinha. Então, a gente falou, cara, bacana. Tal. E a gente começou a conversar com ele, e eu acho que a gente sempre se colocou no lugar de como é que eu ajudo a ele, né? Eu acho que você tem que, muitas vezes você vê pessoas que sejam políticos ou que sejam ONGs e tudo mais, que chegam chegam nas comunidades achando que sabem o que tem que ser feito, né? Mas não vivem lá, né? Mas não vivem lá, entendeu? Então, é exatamente como é que você cria uma ajuda autêntica. Você tem que criar um elo, né? Você tem que ouvir o que eles precisam, né? Na minha época lá de Barcelona, né?
teve um caso muito interessante, que eu estava vendo um jornal, né, um noticiário, aonde estava tendo uma entrevista de um cara de um campo de refugiados, né, o gestor desse campo de refugiados e, obviamente, o repórter. Então, o repórter chega e vai falar com o refugiado alguma coisa. No que ele vai passar o microfone para o refugiado, o gestor pega o microfone e fala assim: olha, primeiro de tudo eu queria avisar vocês que eu sei que a gente está atrasado, mas já vai começar a construir as casas de vocês. Aí o refugiado pega o microfone e fala assim, eu agradeço, mas, na verdade, o que a gente precisa primeiro são as escolas. As nossas crianças estão na rua. A gente precisa primeiro escolas. A gente consegue ficar um pouco mais nas tendas. Então, construa escolas, depois vocês constroem a nossa casa. Então, novamente, entendeu? Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa chegar nos lugares, independente do que for, né? Ouvir o que as pessoas querem, o que elas precisam, e a gente então, aí sim pode pensar como que a gente consegue ajudar aquilo. Então, muito nesse caminho, a gente chegou e começou a conversar. Então, Marcelinho, ele tinha, naquele momento, ele estava conseguindo contemplar 15 a 20 famílias aproximadamente, né, ali na Rocinha. A gente foi trazendo para ele a importância de criar um cadastro e criar uma parte administrativa. Cara, e ele foi crescendo, se estruturando, se organizando e tudo mais, né? Agora, vamos formalizar? Vamos. Criou uma ONG, montou, tinha um CNPJ. A gente conseguiu fazer uma parceria com um grupo de pessoas ali de São Conrado. Então, a gente conseguiu aumentar aquele projeto, né, dele de 15 para 200 famílias, mais de 200 famílias naquele momento. Aí, beleza, já estamos contemplando um número muito maior de famílias. Ótimo, agora vamos fazer o quê? Vamos começar a cobrar dessas famílias. Claro que a gente não vai cobrar dinheiro dessas famílias, né? Vamos cobrar o quê? Vamos cobrar que essas famílias tragam de volta para nós os resíduos dessas cestas básicas. Então, vocês trazem para nós e é a contrapartida da próxima cesta. Tá? Obviamente, elas não gostaram no começo, traziam porque precisavam trazer para receber a próxima cesta básica. Mas o que foi muito interessante é que daí a um tempo, essas famílias começaram a perceber que o entorno delas estava ficando mais limpo. Então, elas começaram a trazer não só o delas, mas dos vizinhos também. Então, como é que você conscientiza pessoas num nível de vulnerabilidade social, né, inclusive alimentar? Não adianta chegar para ela e dizer, você jogar plástico aqui, você vai matar a tartaruguinha lá no mar. Ela nem está focada nisso. Ela não vai. Ela não sabe o que ela vai alimentar as crianças no final da noite. Entendeu? Então, cara, você tem que mostrar o que impacta a ela. E a realidade dela. A realidade dela. Né? Eu acho que isso é até um respeito com essas pessoas. Então, começou a fazer isso. Aí a gente pediu agora, tá bom. Agora vamos fazer o quê? Vamos pedir que essas famílias também tragam para nós o óleo de cozinha usado. Aí começou a trazer, cara, a gente estava com uma quantidade, o Marcelinho, né? Tem que dar todo o mérito a ele, que ele voa. Estava com uma quantidade absurda de óleo de cozinha usado, sei que a gente conseguiu, através de um edital da FAPERJ, né, e um programa que eles montaram lá na Rocinha, chamado Pista, a gente conseguiu uma grana para montar, Marcelinho, para ele montar uma fábrica de produtos de limpeza a partir desse óleo de cozinha usado. Então, detergente, sabão de roupa, sabão de louça, sabão em barra, líquido, tudo isso a partir daquele óleo de cozinha usado. Então, isso virou um negócio social. Então, entende? Assim, a gente acredita que, claro, quando você está lá embaixo, ou seja, trabalhando a questão muito, uma vulnerabilidade muito pesada, assim, né? Muito forte, você precisa ter um mínimo de assistencialismo, mas o assistencialismo não pode ser o fim. Ele tem que ser um meio, né, para você levar isso a virar um negócio. Hoje, né, está crescendo. Então, o Marcelinho, inclusive, já ganhou mais um outro edital, vai ampliar esse projeto aí. Isso está rolando até hoje? Isso está rolando até hoje.
sabe? Então, é sensacional. Já virou case, já saiu no Jornal Nacional, já saiu não sei aonde. André Trigueiro já foi entrevistar ele. Né? Então, assim, é isso que a gente acredita. Voltando aqui para o Instituto Boas Ondas, a gente, quando o Burle viu o que a gente vinha fazendo ali na Rocinha, com essas pessoas, com esses projetos, porque esses são 3 de, diversos, vários. que a gente fez, vários outros que a gente já ajudou, né? Cada um de uma maneira, sempre dentro das nossas limitações também, e muito no CPF, vamos dizer assim, né? Eu e meu sócio no CPF, ali ajudando eles. Quando o Burle viu isso, ele falou, cara, eu tenho uma dor muito grande que eu gostaria de atuar mais ainda no ambiental, mais no social, só que, eu tenho a minha vida... que já tem bastante coisa. Eu tenho que ir para Nazaré para dar treinamento, isso aqui, eu tenho que ir para o Havaí para dar treinamento, eu não posso, não consigo dar isso. Vocês não querem assumir o instituto, o nosso instituto aqui? Eu falei, claro, imagina, receber um instituto desse, ainda ter um garoto propaganda como você, para nós é uma honra, inclusive, né? E aí foi assim. Então, isso, na verdade, no ano passado, a gente começamos a reestruturar todo o Instituto Boas Ondas, né, para justamente funcionar esse lado como uma ferramenta de transformação socioambiental, e a gente veio organizando a questão de estatuto, questão burocrática, ou seja, tem um monte de coisa aí. Tal. Esse ano, então, a gente começou, beleza, tudo arrumado, tudo organizado, como é que a gente vai se financiar? Então, foi no final desse ano que eu virei Final de 24? Final de 24. Final de 24, eu fiz essa virada para 25 começar a pensar agora como é que a gente se financia, como é que a gente se custeia. E aí, inclusive, eu parei quase com todos os meus outros negócios, os business, para focar exclusivamente em fazer com que esse negócio dê certo e a gente consiga se manter a partir daí exclusivamente com o Instituto Boas Ondas. Então, aí sim que nasce... Aí nasce o Boas Ondas. Hoje o Boas Ondas está em qual esfera e como é que... Para a gente falar um pouquinho de como é que hoje o Boas Ondas trabalha ou quer trabalhar e como é que você vê esse lado de captar para o Boas Ondas e quem poderia ajudar nisso? Pois esses são os grandes desafios. O Boas Ondas hoje está completamente estruturado, né? Legalmente já está ok. A gente ainda peca um pouco justamente na questão institucional. A gente está com um site que não fala metade do que a gente tem feito, porque realmente a gente trabalha muito com a mão na massa. Né? Então, a gente hoje está muito focado em ajudar essas iniciativas que a gente já vinha ajudando há algum tempo. A gente não pode chegar para valeu, obrigado aí, e agora a gente vai cuidar do nosso. Não, então a gente brinca, né? Que a gente vai trocando a roda com o carro em movimento. Né? Então, é mais ou menos isso. Então, hoje a gente tem isso, a gente está buscando fazer captações, então, entendendo, estudando um pouco leis de incentivo, começando a falar com algumas empresas para ver se a gente consegue algum tipo de um aporte que seja faça a manutenção, né, mensal aí do Instituto com o time que a gente possa começar a crescer cada vez mais. Tal. Assim como também desenhando, a gente nunca se sentiu confortável em cobrar dos projetos que a gente ajudava, né? Então, eu acho que assim, o Marcelinho conseguiu o edital lá atrás, esse dinheiro é dele, é dinheiro para o projeto dele, não é para mim, né? Eu tenho que buscar uma maneira de me manter que não seja através do projeto dele. Então, o que a gente vem buscando hoje é fazer também projetos que sejam proprietários, projetos nossos. Então, a gente está desenvolvendo alguns. Né? Então, eu vou falar aqui assim, né? Tem alguns projetos que criação de algumas colônias de férias. Né? Mas isso é mais ligado a surf ou
Você pode, se quiser, você pode detalhar um pouquinho para falar. Esse aqui é ligado a surf, esse é ligado a novos surfistas, esse é ligado à parte ecológica, esse eu não sei o que é que... Assim, é porque a gente tá no mix. Tá no mix, né? Então tem o Instituto Boas Ondas. Ele já é antigo, né? Você já tem quase 10 anos, só que agora ele virou essa ferramenta de transformação socioambiental. Até então, o objetivo dele era dar aulas de surf, né? Então, por isso também demorou esse tempo todo para essa reestruturação. Mas, então, assim, e a gente brinca, né? Até o Burri que falou, né? Que, na verdade, era o Boas Ondas porque era do surf, mas agora é Boas Ondas de tipo good vibes, né? Ou seja, Sim. agora estamos Boas Ondas de, vamos entregar um projeto negócio melhor, legal, projeto legal para todo mundo. Um projeto legal para todo mundo. E... Então, a gente tem alguns projetos. Estão todos ainda em desenvolvimento, né? A gente tem alguns projetos que são bastante ousados, tem uns que são mais numa pegada... Acho que tem um surf, mas é uma mudança do Rio de Janeiro como um todo, né? Da cidade. Eu acho que é um projeto que impactaria a cidade como um todo, que seria a transformação, mas trazer esse conceito do Surf City, né? Colocar o Rio de Janeiro como uma Surf City, isso já foi provado em algumas cidades no mundo, o quanto isso impacta na economia. Mas isso você acha que o que faltaria isso para o Rio entrar nisso aí? Fora a violência, tá? Então, pois porque eu já acho que muita gente olha o Rio como uma cidade de onda. Tem Saquarema, que ajudou muito, WQS, WCT, os eventos que a gente tem, mas o que seria assim, tu falar, isso, o cara olha Surf City, isso é o Rio de Janeiro, eu vou sair igual o pessoal, eu vou para o Havaí surfar, eu vou para Jaws surfar, que nem se falou, hoje Nazaré, há 20 anos atrás, só uma pequena parte ia para Nazaré. Nazaré não era tão conhecido externamente. Sim. Tanto que todo mundo surfava mais no Havaí, naquela zona. E aí Nazaré virou pode-se dizer, eu acredito, uma Surf City, porque hoje todo mundo, vou para Nazaré, minha temporada de Nazaré igual foi o Havaí a vida inteira. Sim. Então, o que você acha que é um negócio que está na mão de vocês e teria condição? Porque eu acredito que também tem muita coisa nisso que você vai depender de político, das organizações, prefeitura, governo e tal, e aí é um movimento um pouco mais tenso e de fazer um esforço mais, mas tem muita coisa que deve dar para começar a levar o movimento de vocês fazerem a transformação até às vezes do público ou das pessoas que querem fazer isso. Sim. É desafiador. É um projeto bastante ousado. Eu acho que a gente tem, sim, aqui no Rio de Janeiro, a gente carrega esse estigma da violência, né? Por mais que eu não acredito que a violência seja tão... desculpa, não pode dizer assim, não posso minimizar a violência. Ela só não é tanto quanto divulgam, vamos dizer, seria isso. Eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas, a mídia dá um peso muito maior à violência do que a outras coisas muito interessantes e boas e positivas que também deveriam ganhar espaço na mídia, só que não tem. É porque não dá visibilidade. A gente fala muito aqui, para vocês que estão acompanhando, a gente está no Rio e tal, e para ficar claro, o que ele está tentando falar aí, eu acredito que eu vou falar aqui, é que às vezes você pega algum paulista, alguém que vem de outro estado, e o cara diz que não tem condição de andar na rua. Ou você pega agora, igual eu tive com um americano, canadense, e o cara não quer andar porque ele fica achando o que as pessoas veiculam, que a gente vive quase que numa guerra no Afeganistão. Existe violência e assim, eu sou um cara que falo que existe violência em qualquer lugar. A gente acha que os Estados Unidos,
eu vou morar nos Estados Unidos porque os Estados Unidos é tal. E eu conheço gente que passou a vida no Brasil, nunca foi assaltado, foi morar nos Estados Unidos e em 6 meses foi assaltado. Não é padrão, não acredito que seja. Lá está um pouco melhor que a gente, sim, mas é o que ele está falando aqui. Também não vamos achar que eu estou criando um lugar onde eu tenho que andar numa bolha. Claro que tem que melhorar, que nem a gente está falando, acha que tem algumas coisas, mas teria que ter um equilíbrio maior, sim, de mostrar coisas boas também, e não só falar de um ponto negativo que a cidade tem, né? Exato. Eu acho que é isso. Eu acho que, na verdade, a gente tem muita coisa positiva, sabe? Tem muita gente fazendo muita coisa legal aqui. Muito. Não, senão a gente, por exemplo, o pessoal fala ligado ao surf e isso. Dizem que Saquarema é a maior etapa do surf mundial. Ou, se não é uma das maiores. Ela é feita onde? No estado do Rio de Janeiro. Sim. Se não tivesse relevância, a Corona, a WQS, a World Surf League e todas essas marcas e todas, elas não estariam no Rio, concorda? Sim, total. Porque tem um monte de outras cidades maiores e não... Sim, eu não sei se é a maior, mas uma coisa eu te garanto que é onde eles mais gostam, onde os surfistas mais gostam, porque a gente tem uma torcida, sabe? A gente tem aqui, a gente vibra. Os artistas vêm para cá. O Bruno Mars não ficou fã do Rio de Janeiro? Sim, sim. Entendeu? Ou seja, todas as pessoas vêm para cá e adoram isso aqui. Entendeu? Adoram essa energia que o Rio de Janeiro tem. Então, eu acho que, novamente, isso vem de algum lugar. Só que isso não é divulgado. O que é divulgado muito é a questão da violência, né? Não lembro quem... uma vez estava comentando isso conosco, que ele falou assim, hoje em dia, né, na verdade, uma pessoa ela é morta, né, é assassinada, uma vez ali onde acontece o crime de fato, mas ela é assassinada durante 3 dias seguidos pela mídia. Porque é isso, e volta e repete, e fala de novo, e aquela pessoa, e cada vez com mais detalhes, uma coisa quase sórdida, né, de detalhamento. Porque, vamos dizer assim, a gente diz que tem um público dessas coisas que chamam a atenção, que é violência, sexualidade e algumas coisas. Isso chama muito mais do que a gente falar que a nossa praia é bonita, sim, que a gente teve um evento legal em Copacabana, que a gente tem esporte não sei aonde. Ele não dá relevância e nem ponto no Ibope ou na audiência. Então, a gente acaba, eu digo como... todos os canais de divulgação acabam preferindo manchetes sensacionalistas, sim, que, no nosso caso, acaba sendo prejudicial ao nosso turismo, a toda essa... E o que a gente, às vezes, não lembra é que o turismo ele impacta no primeiro momento, mas depois ele impacta os negócios, depois ele impacta o outro e, no final, acaba até o próprio cara. Então, assim, é um efeito cascata que nem todo mundo, às vezes, se liga diretamente. Exatamente. Eu acho que, na verdade, por isso, ou seja, em tudo, vamos dizer, né? O Rio acaba que leva a vários estigmas, né? Ou seja, o da violência, o que acaba atrapalhando o turismo. O pessoal fala, no Rio todo mundo gosta de ir para a praia. Cara, o carioca trabalha para caramba, entendeu? A gente trabalha muito aqui. Porque a gente ficou com esse estigma, não? A gente fica com o estigma, aí vai todo mundo, né, para São Paulo. Não posso falar isso. Pode falar, porque a gente está aqui. Um dos pontos do podcast e do programa do Multitude Especial, e a gente está falando muito isso, está trazendo, é o quê? É a gente fazer um movimento, eu tenho falado com todo mundo, entre a gente trazer, deixar o pessoal do empresariado no Rio. Ele pode ir para São Paulo, porque, querendo ou não, São Paulo tem o maior fluxo de dinheiro. Mas a ideia é não largar o Rio, sim, é não sair daqui. Nos anos 80, 90 e tal, 2000, a maioria das empresas acabaram fazendo esse movimento. Então, hoje, a ideia é trazer o empresariado e a gente começar a falar nesses assuntos para tentar o quê? Que metade fique aqui. Sim. Que metade do bolo e das coisas... Porque a gente tem muita gente foda
tem em tudo que é lugar, mas a gente tem muita gente fora do Rio que acabou indo para São Paulo que não tinha muito jeito. Sim. E aí o cara não quis ficar nesse meio termo. E hoje eu acho que a gente está cada vez mais melhorando esse movimento e a gente tem tentado trazer pessoas para falar disso, para movimentar, porque eu acho o que você está falando, tem muito carioca foda em São Paulo que acabou que na época não teve muito como segurar. Sim, e teve que ir. A oportunidade foi. Muito boa, não dá pra mas negar. eu acho que se a gente começar a falar isso, vai mostrando para as pessoas que aqui também tem coisas boas, Sim. que aqui tem mercado e que dê mais chance ao Rio. A verdade é essa. Eu concordo, exatamente. Eu acho que, na verdade... E buscar. Eu acho que a gente tem hoje... o Rio tem diversas potencialidades, né? O carioca é extremamente criativo, o carioca é extremamente... ele é trabalhador, mas ele consegue ter um estilo de vida mais leve, né? Então, você tem muita coisa aqui que o Rio oferece também, uma qualidade de vida, né? Você consegue, na hora do almoço, dar uma corrida na praia, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente fala, né? A gente precisa mudar um pouco mais a nossa cidade, fortalecer isso tudo para que a gente não precise mudar de cidade, né? Acho que a gente, né, cada vez mais trazer, pelo contrário, mais pessoas para cá e poder viver esse estilo de vida que a gente vive aqui, né? Porque tem os mais radicais falam, né, eu moro numa cidade que você vem tirar férias. Entendeu? Assim, são brincadeiras, mas acaba que tem um fundo de verdade, né? Então, novamente, eu acho que a gente vem esse projeto de Surf City é justamente como é que você consegue pegar uma dessas potências, né, desses diferenciais que o Rio já tem e você transforma isso em um vetor de crescimento econômico. Porque tem que ter crescimento econômico. Sim. Né? Obviamente. Desenvolvimento. Precisa ter. A gente fala muito disso. Hoje em dia, a gente precisa ter um desenvolvimento claro que seja economicamente viável, mas tem que ser socialmente justo e ambientalmente regenerável. Você precisa ter esses três pilares, senão não está de acordo com o momento que a gente vive atualmente. Né? Então, como é que a gente pensa numa estrutura? Como é que a gente pensa num projeto? Como é que a gente pensa em soluções para ofertar a partir do Rio de Janeiro, né, com esses três pilares? Porque a gente tem isso. A gente tem aqui uma vocação de esportes outdoor que é sensacional. E por que isso não é vendido? Por que o Rio de Janeiro ainda não é uma cidade icônica em relação aos esportes outdoor? A gente tinha que ser referência. Você vem para cá, você faz o mountain bike ali na Floresta da Tijuca, você dá uma corrida na praia, você faz maratona, natação no mar, pega onda, esportes de vela, mas você não acha que isso... Aí vamos voltar um pouquinho lá atrás. Eu sou publicitário, então tem um lado. Qual lado? Eu acho que a gente, no Rio, não soube utilizar. Você pega Nova York, feita por Rudolph Giuliani, o Tolerância Zero, para quem não está acompanhando, quem não acompanhou. Ele pegou a Nova York toda destruída, criminalidade e coisa alta, e trouxe para esse lado. Não estou falando em termos de governabilidade e nem de tolerância zero nisso. Estou falando de mídia. Nova York não tem, claro, o nível de criminalidade que tem hoje, ok. Mas, em termos de mídia, ele pegou Nova York e criou um institucional de Nova York, que é a cidade que nunca dorme, dos melhores restaurantes, de Broadway, de todos os lugares. Tem violência em Nova York? Claro que tem. Bronx é um dos bairros mais violentos do mundo e está em Nova York. Ninguém deixa de ir a Nova York. Uhum. Só que, para o mundo externo, a gente criou uma publicidade e uma imagem, que nem você está falando, no sentido de o quê? Das pessoas quererem vir. O Rio, todo mundo já quer vir. Só que tem esse outro lado. Eu acho que se a gente trabalhar todo mundo junto, no sentido de mostrar esse outro lado do Rio, que nem você falou, eu posso... Vamos escolher que seja a cidade do esporte outdoor e dos esportes em geral. Eu vou ter que trabalhar o institucional para isso, porque eu vou trazer turismo, eu vou trazer impacto financeiro, eu vou trazer melhor outras áreas que vai ajudar também a você controlar o outro lado. Só que tem que ter uma força
geral de todo mundo estar pensando igual, que é o que você falou, diminuir um pouco as notícias negativas e trabalhar um pouco o institucional. Acho que e também os projetos, porque algumas marcas já fazem, tem as corridas, tem o maior Réveillon do mundo, o maior evento da Terra, que é o samba. Então, assim, querendo ou não, o que você está falando, a gente tem quase tudo para... Falta só um empurrãozinho. Às vezes parece que esse empurrãozinho não vem. Eu concordo plenamente. Eu acho, na verdade, voltando no começo da nossa conversa, né? Ou seja, a minha crítica à publicidade, mas eu acho que eu não cheguei a reforçar, mas a admiração pela comunicação. A comunicação é uma ferramenta extremamente potente, necessária. Eu acho que isso é o que a gente precisa trabalhar muito aqui no Rio de Janeiro. Mas então você acha que realmente a gente não faz essa propaganda do Rio como a cidade do outdoor e a cidade maravilhosa que a gente conhece? Total. Eu acho que a gente divulga muito mal a nossa cidade. Né? Eu acho que a gente divulga extremamente mal e quando divulga coisa errada. É isso. Ou seja, hoje o Rio de Janeiro é conhecido por questão da violência, né? Por questão de corrupção, que não estou dizendo que não estão aí, que não adianta a gente ser poliana e fechar, hipócrita, ficar fechando os olhos para isso. Tem a violência, tem a corrupção, tem um monte de coisas, mas que também estão em diversas outras cidades do mundo, como você falou do Bronx, né? Como você tem, a violência está presente, infelizmente acabou de acontecer aquele atentado na Austrália. Ou seja, existem violências acontecendo pelo mundo todo, mas a do Rio de Janeiro, essa... É 24 horas. Rio de Janeiro, entendeu? E é o que eu falei, ou seja, o mesmo atentado, vamos chamar aqui no Rio, acontece durante dias e dias e dias a fio. Enquanto a gente não está divulgando justamente esse outro lado, que eu acho que é muito importante. O lado de essa coisa do carioca de abraçar e receber bem as pessoas, né, de você desce ali e encontra todo mundo. A questão da praia. A praia é sensacional. A praia não tem coisa mais democrática que a praia. Sabe, lá você tá, cara, todo mundo com o seu short, sua sunga, o seu biquíni. Todo mundo igual. Todo mundo igual, ninguém sabe quem é. Aqui no Rio, né, a galera se conhece como tudo pelo apelido, é o não sei quem, sabe? Então, assim, é uma coisa muito informal e muito carinhosa, assim. Então, isso tudo são características muito importantes de serem mostradas. Em 2014, aí eu volto um pouco ao tema do TED. Em 2014, a gente trouxe para o Rio o TED Global, né? Então, foi um evento que o TED mesmo, a instituição TED, veio e montou aqui no Rio de Janeiro um evento ali na frente do Copacabana Palace. Cara, eles montaram um teatro que foi sensacional. Assim, a acústica do negócio era impressionante. Você instalava o dedo, você não ouvia reverberar nada, assim, sabe? Era incrível. Bom, foi uma luta ali, né? A gente teve uma conversa com a prefeitura, a questão de licenciamento e tudo mais. Ou seja, a gente teve ali toda uma articulação com o TED, prefeitura, patrocínios e tudo mais, para trazer esse evento para cá. Por que eu me esforcei tanto para fazer isso? Porque, cara, o público do TED, mesmo o TED internacional, são CEOs, são presidentes de empresa, né? E iam vir para cá, para o Rio de Janeiro, 900 dessas pessoas. 900 participantes, fora os palestrantes. Então, quando é que você tem uma oportunidade de trazer 900 presidentes e CEOs e pessoas de tanta relevância e importância ao mesmo tempo para o Rio de Janeiro e viver o Rio de Janeiro? E mostrar para o mundo que isso aqui não é o que é noticiado só na mídia. Né? E foi sensacional. Foi sensacional a repercussão. Né? Porque a galera saiu daqui conhecendo e vendo isso. Tendo a experiência, né? Chegam com medo dessa coisa e tudo mais e saem daqui maravilhados com isso tudo. Teve uma influencer que um tempo atrás falou assim, uma brincadeira, não vá ao Rio. Não vá ao Rio, porque uma vez que você vai no Rio, sua alma fica lá e você não consegue nunca mais esquecer, sabe? E é muito disso. As pessoas que vêm para cá, elas vêm pelo Rio de Janeiro. Entendeu? E eu acho que a gente só precisa arrumar
cada vez mais desculpas para que poder as vir. pessoas possam vir. Entendeu? Então, quando você transforma numa Surf City, quando você transforma isso aqui num lugar, numa cidade de esportes outdoor e cada vez com mais campeonatos, sabe? É isso que você precisa. As pessoas vão vir para isso, ou seja, mais uma desculpa. Né? Por que você tem que ir a correr a maratona de Boston? Por que a Maratona do Rio não pode ter uma relevância global como é uma maratona dessas internacionais? Né? Eu acho que é isso, acho que novamente, como que a gente trabalha melhor essa comunicação? Já tem algum movimento acontecendo. Eu estou participando de um grupo que está trabalhando essa questão do branding do Rio de Janeiro. Eu estou num grupo que fala muito a questão do esporte, e isso é uma bandeira que eu venho levantando bastante. Cara, o esporte outdoor precisa ser mais fortalecido. Hoje, você tem alguns eventos que são grandes, Rei e Rainha do Mar, tem a Maratona do Rio, tem alguns eventos que são grandes. Cara, mas você tem um potencial de ter uma agenda quase que anual, né? do ano inteiro de esportes grandes, assim. Pô, beach tennis, futevôlei, vôlei de praia, cara, tudo, sabe? Pô, olha quanta oportunidade que a gente está deixando passar, né? E o surf, claro. Eu, como surfista amador que sou também, né? Tenho essa vontade aí. Você acha que o Boas Ondas hoje, a maioria dos projetos, você diria que a ideia de vocês é uns 80% dos projetos está ligado ao esporte, principalmente a essa área que vem do Burley, vem de vocês do aquático e tal? Você acha que vai ser isso? Ou vocês vão tentar ali equalizar para... Lembrando que sempre tem o social e as outras partes envolvidas. Sim. Mas você acha que isso vai acabar puxando um pouquinho mais para esse lado? Eu acho que não. Né? Na verdade, eu acho que o esporte tem esse grande potencial. Mas a gente também tem... eu acho que o carioca tem essa questão da criatividade, do empreendedorismo. Isso é muito nosso. Então, eu acho que o Instituto Boas Ondas, a gente se coloca muito como uma ferramenta de transformação socioambiental. Hoje, a gente aí carrega o Brasil, né? Não é o Rio. O Brasil, nós somos, pelos dados da Ocean Cleanup, o Brasil é o 7º maior poluidor dos oceanos do mundo, né? O que a gente vem levantando? Que você trabalhar a questão da poluição dos oceanos só nos oceanos é enxugar gelo. Porque a maior parte dos problemas ambientais causados, principalmente por questão de resíduo, principalmente quando se fala dos oceanos, elas vêm por questões sociais. A grande poluição normalmente vem dos rios, né? E essa poluição vem por quê? Porque as populações ribeirinhas, que normalmente não têm destinação correta de resíduos, que não têm saneamento adequado, acabam jogando tudo nos rios. No fundo, você está voltando um pouquinho mais para poder atingir o final do problema. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, enquanto a gente não solucionar os problemas sociais, né, dessas comunidades, dar o saneamento, dar uma destinação correta aos resíduos a essas comunidades, a gente vai estar enxugando gelo, limpando o oceano. Então, a gente precisa ter esse olhar. Eu acho que o Instituto Boas Ondas, a gente se coloca muito nesse lugar, de pensar nessas soluções que são sistêmicas. Né? Eu acho que a gente vem há muitos anos tentando dar soluções pontuais para problemas que são complexos. Então, como é que você tem que ter um olhar um pouco mais sistêmico? Claro que isso é muito mais difícil, muito mais desafiador. Só que não adianta você dizer, vamos fazer isso aqui, porque, cara, você tem muitos aspectos que acabam influenciando. Por exemplo, teve na Índia, né, logo depois da guerra lá, da invasão da Inglaterra e tal,
por conta das trincheiras, começou a ter invasões de cobra às cidades, né? E aí, o que o governo fez? Falou, não, vamos dar um dinheiro à população para que essa população traga para nós, né? Vai trazer essas cobras e a gente vai diminuindo. O que aconteceu? As pessoas começaram a criar cobra. Ter mais fluxo para poder receber dinheiro. Ou seja, em vez de solucionar o problema que era a invasão das cobras às cidades, eles começaram a criar cobras, ou seja, começaram a ter mais coisas. Isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? Lá atrás, você também teve isso, mas era uma invasão de ratos. Você estava de ratos, aí o pessoal começou a dar dinheiro, o governo começou a pagar para as pessoas que traziam os ratos para lá, e aí o pessoal começou a criar rato. Entendeu? Então, assim, não adianta você pensar em uma solução pontual. Você tem que pensar numa solução sistêmica. Você tem que olhar o todo. Né? Você tem que olhar de uma maneira mais ampla aquilo tudo. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Por que o oceano está sendo aqui? Vem da onde? Vem dos rios. Tá bom, beleza. Como é que a gente consegue mitigar aqui? Né? A Ocean Cleanup, eles colocam barreiras assim, como se fossem flutuadores, que vão direcionando esses resíduos para uns containers que eles vão enchendo e vão retirando isso dali. Tá bom, só que de onde está vindo esse resíduo? Entendeu? Se você está com uma dor de cabeça crônica, você não pode ficar tomando aspirina durante um ano inteiro. Você tem que ver o que está acontecendo. Então, você tem que ir né, mais a fundo, você precisa ver. Então, acho que, normalmente, eu boto o Instituto Boas Ondas muito com nessa posição, numa posição de buscar essas soluções sistêmicas para esses problemas que são complexos. E daí sim você começar a buscar um desenvolvimento. Isso independente de onde ele está atuando. Hoje a gente atua mais ali na Rocinha, São Conrado, mas esses outros projetos nossos são que impactam o Rio de Janeiro como um todo, a nossa cidade como um todo. E por que não depois escalar isso para o resto do país, né? do Estado? Então, a ideia é essa, como é que você desenvolve soluções sistêmicas para resolver esses problemas complexos. O que você acha que falta? Acesso, capital, educação ou oportunidade? Eu acho que é um mix de tudo. Né? Você tem oportunidades, não faltam. Ou, assim, cada desafio desses é uma oportunidade de se fazer. Tá? Agora, o que acontece é que acaba que você tem muitas... são desafios que normalmente envolvem muitas esferas. Então, a negociação... A gente tem um problema que aí sim eu sou crítico e a gente tem que pensar novamente uma solução para isso, que é o seguinte: a gente tem a cada 2 anos uma mudança no cenário político do Brasil como um todo, em todas as cidades, né? Ou seja, a cada 4 anos muda o cenário municipal dos municípios, só que daí a 2 anos muda o cenário estadual e federal. Isso acaba que faz com que os projetos tenham todos os projetos que envolvem de alguma maneira, né, o poder público, tem que ter a entrega em 2 anos. Ou então você tem que rearticular tudo novamente. Então, é uma janela muito curta. Como é que a gente consegue, de alguma maneira, articular esses projetos para que tenham uma vida mais longa, né? Uma independência um pouco do poder público para que isso possa continuar sendo implementado sem que tenha que ser tudo renegociado e etc. Né? Mas você acha que a gente depende, assim... 50-50, ou você acha que a gente conseguiria fazer isso sem o poder público? Eu acho que a gente não conseguiria fazer sem o poder público, porque a gente precisa, quando a gente fala de propostas que impactam a cidade, né, o Estado,
eu acho que acaba que a gente precisa envolvê-lo de alguma maneira. O que eu vejo é que hoje a gente tem o brasileiro tem um pouco de uma... Não todos, obviamente, não dá para generalizar, né, todos os brasileiros, mas existe um pouco de uma cultura um pouco paternalista, onde a gente critica o governo, que o governo não faz nada. Mas eu vejo isso um pouco diferente. Hoje eu vejo uma relação ali onde você tem a sociedade civil demandando as coisas, né? Você tem o governo, o poder público, né, que é demandado pela sociedade para fazer as coisas acontecerem. E esse poder público ele vai aonde? Normalmente na iniciativa privada para buscar dinheiro. Só que quando você faz esse caminho, o que acontece é que, primeiro, eu acho que, voltando aqui ao exemplo do campo de refugiado, né, você tem o governo, o poder público, que acha que sabe o que a sociedade quer, então ele faz algumas coisas. E para fazer essas coisas, ele vai na iniciativa privada e pega dinheiro. E aí pega dinheiro e, por ser o poder público, acaba que é um dinheiro mais alto do que deveria ser, né? E quando ele entrega, não é o que a sociedade quer. Então, acaba que a sociedade está sempre insatisfeita com o poder público, porque o poder não está entregando. O poder público nunca tem o reconhecimento que ele deveria ter, porque ele está entregando coisas, só que não é o que as pessoas querem. Então, ele não tem esse reconhecimento. E a iniciativa privada pagando sempre mais caro do que deveria, porque está trabalhando pelo poder público e acaba ficando muito mais caro por conta da máquina, das burocracias, e mais moroso também. Se você consegue, fica essa conversa muito esquizofrênica ali, né? Uma conversa muito distinta entre essas três esferas. Um círculo que fica num loop, né? Isso. Então, o que eu tento colocar aqui, né, trazer para o Instituto Boas Ondas? É ser essa ferramenta que a gente consiga articular diretamente com a iniciativa privada o custeio da implementação desses projetos, né? E só vou no poder público para pedir a autorização para implementar. Com isso, você mitiga, você diminui os custos, fazendo mais acessível para a iniciativa privada. Você, como é uma iniciativa que parte da sociedade civil, é uma coisa que vai ter um reconhecimento muito maior, e o poder público, que tem que cuidar de governar as coisas, dar autorização e tudo mais, ele vai fazer isso, não vai ter que fazer um projeto. Então, acho que eu tento colocar, né, trazer para o Instituto Boas Ondas justamente esse lugar, onde a gente propõe, a gente faz isso, articula o que tem que ser articulado com o governo, busca o dinheiro que precisa ser alcançado na iniciativa privada para implementar esses projetos que são, de fato, demandados pela sociedade civil. Hoje, pegando esse outro lado, quais marcas ou como as marcas podem ajudar e o qual seria esse outro lado que a marca acaba tendo de visibilidade ou de ajuda? Porque, para ficar claro, porque às vezes o pessoal, é só botar o dinheiro. Não é só botar o dinheiro. Tem muita marca que tem que estar alinhada com o propósito. Então, como é que você vê isso aí? E eu sei que isso sempre acaba sendo complexo, que é o que a gente está falando. Sim. Que é o que? Mostrar para a marca esse outro lado. E para as marcas também é bom, porque, querendo ou não, ela está melhorando o ambiente para dar mais entrega e as pessoas puderem gastar mais no geral da Sim. cidade, que eu digo. Como que as marcas podem ajudar o Instituto Boas Ondas? Sim. E como é que funciona hoje essa captação, essas coisas? Sim. Ou então, hoje a gente está buscando, né? A gente está fazendo algumas conversas com algumas empresas para ter algum tipo de recurso. A gente busca basicamente duas linhas aí de captação, né? Uma de mantenedores, onde essas empresas aportam para o Instituto Boas Ondas, né, fazendo com que a gente possa sobreviver e trabalhar todos esses projetos. Obviamente, essas empresas que são as mantenedoras vão estar e vão ter participação e visibilidade em todos os projetos que nós tivemos envolvidos. Tudo que a gente implementar, tudo que a gente trouxer, eles vão ter o reconhecimento, né, que a gente puder dar. Eu acho que, novamente, essa questão de você ser grato, né, é muito isso. É você reconhecer que sem aquilo ali você não conseguiria implementar.
né? O que é muito diferente de um greenwash, né? Uma coisa dessa onde você financia projetos só pelo retorno de marketing que você vai ter. Bom, então, um pilar, né, que eu vejo de aporte para o Boas Ondas é como uma empresa mantenedora. A gente tem, inclusive, instrumentos aí de dar algum tipo de renúncia fiscal, tem leis. E, fora isso, os projetos em si, né, ajudar a gente a implementar esses projetos. Então, a gente tem uma série de projetos, alguns nossos proprietários que a gente, né, tem, alguns projetos que a gente ajuda e dá suporte e apoia. Então, essas duas são as duas vias que a gente precisa. Novamente, a gente vai buscar sempre, né, voltando um pouco ao tempo do TED, que por questões legais, das regras lá, você não podia dar tudo que as empresas estavam acostumadas, né, a ter de visibilidade em alguns eventos mais comerciais assim. A gente vai dar toda a visibilidade possível que a gente puder dar para aquela empresa patrocinadora ou financiadora do projeto. Mas, obviamente, tem que ser uma coisa coerente. Uma coisa que, quando você fala com a comunidade, com as favelas, assim, você sente que existe ali eles são muito desconfiados das pessoas que vêm de fora. E aí é um entendimento meu. Eu acredito que essa desconfiança, essa falta de espaço que as pessoas das comunidades das favelas têm com as pessoas de fora, é porque muita gente chega lá falando, não, vamos fazer, vamos acontecer. Que vai fazer mundos e fundos e não entrega nada. Não entrega nada. Empresas que, há alguns anos atrás, pegavam e falavam assim, não, vou patrocinar seu projeto. Vou te dar aqui, toma aqui, 10 mil reais. Aí chegava e botava 2 milhões para publicitar que estava ajudando aquele projeto. As pessoas começaram a perceber isso. Elas começaram a perceber que elas estavam sendo usadas como ferramenta de marketing. Novamente, não acho que está errado, né? Eu acho que só tem que ajustar melhor. Só tem que ser proporcional a esse negócio. Não dá para você investir muito pouco aqui e fazer aqui. Tem que ter uma coerência, né? Isso é um pouco do que eu acredito. Acho que tem que ser coerente o que você investe e o retorno que você vai ter daquele investimento. Não dá para ser uma coisa tão... Senão a gente volta a uma exploração muito grande daquelas pessoas, né? Lembrando que são pessoas, são vidas que você trata, né? E muitas vezes esses projetos, que por menor que fosse o investimento dessas empresas, tá bom, a primeira crise que dá na empresa, já cortam aquilo, cara, não é nada. Se aquele projetinho ali tinha 20 pessoas, cara, não são 20 pessoas, são 20 famílias. São 20 famílias que muitas vezes dependem daquilo. Então, pensar um pouco com um pouco mais de cuidado e empatia nesses investimentos, né? De uma maneira não só olhando para uma tabela do Excel, mas olhar aquilo de uma maneira um pouco mais profunda, né? Não dá para ser tão superficial quando se trata de projetos e vidas envolvidas, né? Perguntando um pouco mais você direcionado, um erro que te ensinou mais qualquer curso que você acha, principalmente trabalhando nesse outro lado social, de evento e tudo? Um erro bom, primeiro de tudo, eu acho que eu aprendi o que eu trouxe para cá, né? Que não adianta você chegar achando que você sabe o que as pessoas querem e precisam. Eu acho que isso é um erro que é muito comum e que eu, inclusive, cometi. Então, você chega no lugar lá e fala, não, vamos chegar aqui, vamos dar capacitação para as pessoas, vamos... E a gente vai resolver. E aí, eles trazem para você
trouxeram para mim, nesse caso, né? Falando, cara, aquelas pessoas, tem umas pessoas ali que não têm dente. Não adianta você capacitar uma pessoa que não tem dente, porque ela não vai ser contratada para trabalhar numa casa. Ela não vai ser contratada para trabalhar ou seja, então você tem que normalmente ser humilde e chegar lá como uma escuta ativa. Você tem que ouvir o que essas pessoas querem. Então, na verdade, eu, com a melhor das intenções, com a vontade maior de ajudar as pessoas, chego com uma arrogância muito grande, achando que eu sei de alguma coisa. Então, na verdade, um erro meu foi ter chegado lá em algum momento. Por sorte, tinha uma pessoa muito querida, né, que me chamou essa atenção. E logo no começo, e que até hoje meu grande amigo, o Robinho, um cara incrível de conversar, de bater um papo, me chamou a atenção para isso. E eu falei, cara, realmente, tem que voltar aqui, dar um passo atrás e vamos ouvir, né? Então, acho que é isso, chega manso, né? Chega manso, ouve primeiro e depois você vai construindo essa relação de uma maneira mais autêntica e profunda, que eu acho que é a maneira de chegar nos lugares. Um livro que mudou sua forma de pensar. Livro? Tem alguns. Pode falar mais de um, mas para o pessoal... Cara, tem um que chama, eu não estou lembrando agora, do Capra. É um livro do Capra que é muito bom, que fala sobre a questão das redes, né? De como as redes funcionam, como as redes se desenvolvem. Que mais? Teve um livro que é Poder e Influência para Impactos Positivos também é muito interessante, que ele trata sobre diversas questões, né, de como você tem, de como as culturas todas, né, criam mitos, esses mitos viram estereótipos, esses estereótipos eles viram discriminação, e essa discriminação, quando aplicada com violência, é o racismo, né? E isso é uma coisa que a gente vive constantemente, né? Todo mundo, até hoje, você vê quantas pessoas falam é assim porque é. Não é assim, né? Eu acho que esse livro também me trouxe a importância de você dar um passo atrás e olhar de uma maneira um pouco mais ampla todas as situações. Uma crença que você abandonou com o tempo. Uma crença? Eu acho que nem tudo o que sempre foi é o que é melhor para ser, né? Eu acho que todo mundo fala isso. Sempre foi assim, tudo bem, mas não precisa continuar sendo. Eu acho que a gente precisa ter esse olhar crítico, né? De tempos em tempos parar e olhar um pouco o que a gente vai fazendo, a maneira que a gente vem se comportando, como um todo, né? Como pessoa, como família, como familiar, como profissional, se questionar como a gente está se comportando para ver se a gente não consegue agir de uma maneira um pouco melhor, né? Um pouco melhor com todos, não só com os outros, conosco, ser de uma maneira um pouco mais compassiva. Pegando esse teu lado mais um pouco do TED, qual palestra você nunca esqueceu que você fez assim, que foi... A palestra que eu nunca esqueci, são muitas. Tem muitas palestras que são sensacionais, assim. Teve essa
Bom, uma que Ou pode dar uma ou duas, três, assim. Teve uma do Robinho, justamente esse meu amigo, que virou um grande amigo, assim, uma pessoa extremamente querida, Robson Borges. Ele palestrou para a gente em 2014 no Teatro Municipal, e ele traz a questão, né, da reciclagem. Ele fala que a reciclagem de resíduos, né, da importância da reciclagem de resíduos. Porém, ele fala tem tem um resíduo que pouco se fala, que é o resíduo humano, né? Ele fala assim, a gente chega na rua e fala assim, aquele cracudo. Muitas vezes aquele cracudo é uma criança que está viciada em uma droga extremamente agressiva, né? Uma criança que está ali, o que vai acontecer com aquela criança naquela noite? Então, um morador de rua, né? Às vezes tem uma família na rua com uma criança de 2, 3 anos. Se você para olhar aquela pessoa ali, não como um resíduo, mas sim como uma pessoa, às vezes é difícil até você conseguir dormir à noite, né? O que vai ser aquela criança ali de 2 anos, com aquela mãe que talvez venha a usar algum tipo de droga, venha a beber alguma coisa, uma criança de 2 anos do lado dela, o que vai acontecer com essa criança durante essa noite? Vai ter frio, vai chover, não vai chover? Então, eu acho que assim, quando ele traz essa coisa do resíduo humano, né, são os moradores de rua, são os egressos do sistema penal, que, o cara foi preso, sim, foi preso, mas hoje está tentando trabalhar e ninguém está dando emprego, o que vai acontecer com ele? Né? Então, acho que essa questão, essa palestra foi uma palestra muito, muito potente para mim. Teve aí, novamente, eu vou pegar vários pontos, pedaços, né? Teve o Ricardo, que lá em 2011 ele gritou no palco: interdependência ou morte, né? Não é independência, nós somos seres interdependentes. O que você faz acaba refletindo em mim de alguma maneira. Então ele grita isso e pede para o público gritar junto com ele: interdependência ou morte. Teve o Oscar Mendes Savá, né, trazendo, né, aquela coisa do, se você tem aí o tio Sam lá, né, falando I want you, você tem o Cristo de braços abertos esperando para te dar um abraço, né? Teve o Gabor Maté, também é outro sensacional, falando sobre a questão das adicções, né, que é uma adicção tão comum quanto a adicção ao vício, né, ao álcool e a drogas, é o vício ao poder. E quando você fala de vício ao poder, você pode falar quase que diretamente relacionado ao dinheiro, né? Então, ele traz o exemplo de se você quiser uma latrina de ouro, uma privada de ouro, isso é patológico. A textura não é melhor. Fisiologicamente não vai te facilitar em nada. Não é melhor nada. Ou seja, você ter uma latrina de ouro, uma privada de ouro, é uma coisa completamente patológica, né? Então, ele trazer esses exemplos, né, de um pouco do que a gente vive hoje em dia, dessa ostentação massiva que você vê acontecendo por aí, né, as pessoas querendo mostrar cada vez mais o que tem, né? Eu vejo isso como uma doença também. Até uma outra pergunta encaixando nessa você acha que existe muita fala bonita sem ação hoje? Que é mais ou menos isso. Muita gente falando que vou entregar essa mudança e não sei o quê, e quando chega na hora, o pessoal não faz. E aí isso gera uma expectativa grande, não sai, e aí no próximo, cada vez mais o público do social disso que a gente está falando, ele fica com uma casca dura de não acreditar na transformação que os institutos e as pessoas com boa intenção vão fazer. Por quê? Porque já veio gente lá e meio que usou eles e não entregou. Sim, eu acho que sim, tem muita gente que fala e não faz. Eu acho que tem muita gente que
Eu não posso generalizar, né? Mas eu vou dizer Não, é assim, muita você tem gente, não muita quer gente, dizer que é todo mundo, mas... porque tem muita gente que vende muito bem, mas que não entrega tanto. E tem gente que entrega muito e não E não vende consegue bem. vender bem, né? Então, acho que você tem os dois casos. Não vou ficar julgando aqui de forma nenhuma quem não faz, porque muitas vezes as pessoas que falam que vão fazer alguma coisa com real intenção de fazer, só que é difícil, né? Ainda mais quando você fala de trabalhar nas questões sociais, as questões ambientais, é muito difícil. Você tem que ser muito resiliente, tem que ter muita garra, não é fácil. Assim, como empreendedor, vender produtos, né? Vender as coisas, você sabe o quanto é difícil, né? Quantos nãos você recebe até você ganhar um sim. Imagina quando, né? Quando isso muitas vezes é uma crítica à sua própria empresa, né? Ou seja, você vai falar com uma empresa de petróleo, por exemplo, falar questões ambientais, é quase contra o negócio dela, né? Mas, no entanto, tem que ter, um contrabalanço. Tem que ter. É um negócio para manter ele numa linha. Exato. Né? Então, assim, é extremamente desafiador, é extremamente difícil. Então, muitas pessoas, você vê que entram buscando e com a real intenção de fazer, algumas não conseguem, né? Não conseguem por questões, às vezes não conseguem se manter naquilo durante muito tempo. Teve, por exemplo, a gente teve a doutora Vera Cordeiro, né? Também ela palestrou para nós lá atrás, no TED Rio, e ela falou que, em um momento, os filhos dela estavam falando assim, não, mãe, não doa esse tênis aí não, esse tênis aí eu gosto, porque ela estava pegando as coisas da casa dela, doando para poder sustentar a ONG e as famílias que ela estava. Então, assim, obviamente, são muito poucas pessoas que fazem esse movimento de se doar de verdade a ponto de fazer o impacto para outras pessoas, né? Mas, então, assim, eu acho que, sim, tem muita gente que fala que não faz, algumas por intenção, algumas sem intenção, algumas que, acho que tem um pouco de tudo, né? Eu sou muito contra a generalização das coisas, né? Eu acho que é muito extremamente desafiador, extremamente injusto, né? Desafiador, extremamente injusto você generalizar. Porque o brasileiro é assim, o carioca é assado, o paulista é assim. Cara, você não pode dizer, né? A gente fala muito lá você vê isso conversando com algumas pessoas. Não sei o que, na Rocinha. Mas eles não são. Eles o quê? Na Rocinha tem 250 mil moradores. Como é que você vai dizer que eles são alguma coisa? Eles só são moradores de lá. Fora isso, cada um é um indivíduo, com sua família, com suas características, com seus desafios, com seus trabalhos, com tudo, sabe? Então, você não pode... eu vou muito contra isso, eu bato muito assim, cara, você não pode generalizar, né, as coisas. Então, porque acaba que você está criando um estereótipo. E, infelizmente, os estereótipos acabam se formando pelas piores características daquele ambiente, né? Então, se você vai ver nas comunidades, não chega a ter 5%, 1%, não tem nem 1% das comunidades que estão, de fato, envolvidos com o tráfico diretamente. Até porque também são tantas comunidades que se fosse um número muito grande, não ia ter outras pessoas. Então, assim, só que fica conhecido o portal. É a mesma coisa que a gente falou. O pessoal generaliza muito, né? Generaliza muito. O pessoal fala, mas eles não são... Como assim? Não, você tem... Cara, é uma micro, né? Micro, e, normalmente, quantas dessas pessoas da Zona Sul, né, do Rio de Janeiro, dos bairros mais nobres, também não são mal intencionados, também não têm uma má índole, né? Ou seja, não é porque mora aqui ou ali que vai ter um comportamento assim ou assado,
Eu acho que não é por aí que a gente que pode falar, né? Mas infelizmente é um erro que é muito comum, né? Que infelizmente acontece muito, né? As pessoas tendem sempre, mas eu só passando uma vez conversando com um amigo meu, ele falando assim, não, mas porque não sei o quê, você, a sua família é meio de esquerda e não sei o quê. Eu falei, cara, por que você está falando isso? E aí eu fui conversar um pouco com ele. Aí eu falei, cara, eu não sou nem de direita nem de esquerda. Eu acho que hoje a gente precisa pensar num outro formato. Um formato que você tenha o ser humano, você tenha princípios no meio de tudo. Você tem que preservar a vida, você tem que ter um mínimo para todo mundo. Você precisa... Ou seja, eu fui falando um monte de coisa assim. Aí no final ele falou assim, mas eu não entendi. Mas você, no final das contas, você é de direita ou de esquerda? Eu falei, cara, não sou nenhum dos dois. Entendeu? Mas é isso. Ou seja, quando começa, você tem que... as pessoas sentem muita necessidade de botar as pessoas em caixinhas, sabe? Rótulos. Rótulos. Né? Você é isso ou isso? Eu não sou nenhum dos dois. Eu acho que você, né, dentro e aí não é esquerda, ou seja, dentro de uma questão social, eu acho que você precisa ter certos cuidados, assim como você precisa ter certas ambições, vamos dizer assim ainda, do lado de economia. Então, você tem que ter, mas tem que ter um equilíbrio, onde ninguém se fira, onde ninguém falte nada para ninguém, tem que ter um equilíbrio ali. Né? Quem estava... não lembro quem falou isso, mas que, ou seja, o mínimo não pode ser abaixo do que você... das necessidades, né? Você tem que ter, pelo menos, as suas necessidades. Na verdade, teria que ser a média, que é o que criaram, que a média é o que a maioria, ou que a gente precisa, o mínimo seria a média de todo mundo. Sim. Só que acaba nunca sendo, o que você falou, ele sempre puxa, tudo puxa para um dos dois polos, ou para menos ou para mais, de acordo com o que for interessante para uns e para outros, né? Em qualquer esfera, tanto em esfera de ajudar, quanto de fazer o trabalho, não fazer, ele tem muito isso. Mas eu acho que é isso. Acho que para você falar sobre isso, é uma conversa muito mais profunda, né? É uma conversa que não dá para você colocar num post do Instagram, né? Então, eu acho que eu acho que é isso. Na verdade, as pessoas tentam te rotular porque é mais fácil te colocar ali. Não, você é isso, você é aquilo. Mas não é. Essas pessoas têm que entender que todas as pessoas são um grande complexo. Né? Você tem todo um universo de experiências ali, né? Onde as pessoas têm suas dores, têm suas experiências, têm seus desafios pessoais, têm seus desafios profissionais, entendeu? E você tem que, no mínimo, respeitar isso. Eu acho que quando a gente fala hoje da empatia, né? O que é isso? É você olhar para o outro e entender que o outro pode ter também alguma dificuldade, pode estar passando por algum problema, dificuldade ali que a gente nem sabe, né? A gente já está indo para os finalmente. Vou pegar isso aqui, é um oferecimento aqui, uma lembrança aqui do pessoal da Évora, que é parceiro nosso. Obrigado. Obrigado, Évora. E vou entrar nas perguntas ali, nos finalmente. Tá bom. Se você pudesse falar com alguém que quer gerar impacto, mas está perdido, o que você diria? Seja resiliente. Tenha um objetivo. Entenda o objetivo. Seja humilde de perguntar para quem você vai ajudar, para onde você vai impactar, qual a maneira que você pode colaborar para aquele crescimento, para aquela melhoria, para onde você pode somar e agregar. Não é sair atropelando e fazendo tudo da sua maneira. Na verdade, é entender um pouco mais. Acho que devagarinho, né? Chega lá, ouve, entende, absorve, digere aquilo. E aí, pouco a pouco, você vê conforme as pessoas vão
te aceitando, e aí sim você consegue desenvolver posso dizer assim, uma solução ou um projeto, uma proposta de uma maneira muito mais autêntica e adequada às necessidades e possibilidades daquela situação ou sistema. Como que você acha que hoje vocês, com a Boas Ondas, acredita que podem ajudar o Brasil a criar um maior impacto nessa parte social e de projetos? Eu acho que a gente já vem trabalhando com esses projetos. Hoje, a gente busca sempre ter, de alguma maneira, mapear metrificar, mapear quais são os processos, né? Quais são a maneira que a gente pode fazer, o que está gerando de impacto, porque com isso a gente compartilha e replica essas soluções em outros lugares. Então, a ideia, por isso que eu volto a dizer, a importância da gente pensar em projetos que são sistêmicos, que obviamente também são muito mais difíceis de se vender, porque quando você fala, eu trabalho com o pessoal de esporte, com o pessoal que doa cesta básica, com o pessoal que faz cata lixo, né, e segrega resíduos e tudo mais. Cara, mas você faz um monte de coisa, às vezes as pessoas interpretam isso como uma falta de foco, e na verdade não é. Na verdade não é uma falta de foco. Eles se completam, né? Exatamente. O objetivo é você ter e desenvolver de uma maneira a trazer um impacto comum, sistêmico para aquilo ali, né? Então, o resíduo também atrapalha o pessoal, os outros moradores, né? Assim como o esporte pode ser uma ferramenta de desenvolvimento social, econômico e trazer educação para outras pessoas. Então, o que a gente vem fazendo é desenvolver essas soluções, e a gente quer, em algum momento, começar a replicar isso e levar cada vez mais essas soluções para o resto do estado, ou para o resto do país, por que não, se for bem sucedida, para o resto do mundo. Qual mensagem você gostaria de deixar para o pessoal que está acompanhando a gente, que quer ajudar? São duas coisas. Uma mensagem que você quer deixar para o pessoal que está acompanhando a gente, que acompanha essas mudanças sociais e tal, e a outra depois é você falar, deixar a rede social sua, deixar onde encontra Boas Ondas, e onde quem quer ajudar pode mandar mensagem, doação ou qualquer coisa desse tipo. Vamos lá, uma mensagem. Eu acho que a gente vive hoje uma crise de confiança, né? Cada um olha muito para si próprio, desconfiando que as outras pessoas não entregariam, desconfiando não confiando num sistema, não confiando nos políticos, não confiando em nada. Então, acho que a gente vive essa grande falta de confiança, e eu acho que a gente não pode perder a esperança. Acho que a gente tem que seguir acreditando que pode dar certo, que pode ser feito diferente, que vai ter solução, né? que tem pessoas, né? Tem muita gente muito bacana fazendo coisas muito, muito interessantes e positivas. Então, busque essas pessoas, busque essas iniciativas, porque você vai ver que o quanto isso aquece o nosso coração, né? O Instituto Boas Ondas tem o nosso site, que a gente está ainda em fase de atualização. Tá um site simples, mas em breve a gente vai ter uma atualização já disponível, institutoboasondas.org. Estamos também no Instagram, a gente tem instituto.boasondas,
A gente está lá. Se as pessoas quiserem fazer algum tipo de doação, alguma coisa, como é que funciona Aí isso? fala com a gente. Fala conosco. Chama direto? Chama direto. A gente manda mensagem para nós pelo Instagram ou pelo site. Você tem para contactar conosco e a gente vai conversando. Gostaria de agradecer, Marco, você mais uma vez por ter vindo aqui falar um pouquinho. Acredito que a gente possa, deixando aqui em aberto para a gente marcar um papo, trazer mais gente para falar desses movimentos, tanto sobre o Rio quanto sobre o ESG, sobre sustentabilidade e tal. Então, está convidado, o teu sócio e o resto do pessoal. E mais agradecer mesmo pela presença. Maravilha, Cássio. Eu que agradeço aqui a oportunidade. Parabéns pelo lugar. O Multistúdio está sensacional, muito bacana. Muito sucesso para vocês aqui, tá bom? E completamente disponível aí para a gente trocar ideia e marcar esses outros papos. Obrigado. Pessoal, curta, compartilhe, manda para o seu amigo. A gente sempre tenta trazer pessoas relevantes e para falar de assuntos que todo mundo gosta. A gente vai estar no YouTube, Spotify, Apple Music e deixo vocês para mais um programa. Até logo.